Olá, você está no canal Legião Cósmica, deixe seu like, ative o sininho para novas notificações. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar o nosso conteúdo. Valeu! Aperte os cintos. 5, 4, 3, 2, 1. O Pinheiro, né, que é economista, filósofo, né, e comentarista político, dentre outras coisas, Joel. Se você quiser se apresentar para quem por acaso não te conhece, se é que alguém não te conhece, fica à vontade aí, o espaço é seu, tá, por enquanto. Ok, Arthur, bom, muito obrigado aí pelo convite, para mim é um prazer estar participando aqui. Para quem não me conhece, acho que o Arthur deu a prévia bem, eu sou de formação filósofo e economista, e atuo aí junto à opinião pública, no debate público brasileiro. Eu escrevo para a Folha de São Paulo todas as terças-feiras, escrevo também para a revista Exame, semanalmente, para o aplicativo da revista Exame, e estou no comentário, na discussão, no debate político diário também, na rádio Jovem Pan. Eu estou no programa Morning Show, todas as manhãs, aí, a partir das 10 da manhã, de segunda a sexta. Além disso, nas redes sociais também, me procurem aí, Joel Pinheiro 85, em Instagram e Twitter, e tem o meu canalzinho de YouTube, Joel Pinheiro também, que as duras penas a gente vai crescendo ali, com muito amor no coração. Mas é isso, e participo do debate público de um viés, na defesa de posições, que eu chamaria em sentido amplo, liberais. Eu acredito na liberdade individual, acredito numa sociedade na qual não haja concentração excessiva de poder, e sim que ele seja mais partilhado, justamente para que as pessoas tenham o espaço de viver a vida tanto quanto possível, de acordo com as suas convicções, e encontrar nela um espaço que convide ao pensamento, à liberdade e à ação, desde que, é claro, as pessoas sigam as regras necessárias aí também para o convívio mútuo. Perfeitamente. Muito obrigado novamente. Para você que está chegando agora, estamos agora entrevistando o Joel Pinheiro, e a gente vai começar aqui com um ponto central, né, que eu acho muito relevante, porque também é do meu interesse, né, o estudo de filosofia, e nesse âmbito, né, eu acho que você é um ótimo, uma ótima referência, né, mas assim, eu particularmente, talvez não seja, né, de um conhecimento tão vasto, assim, qual é a sua contribuição, ou qual é a sua visão de filosofia geral, quais são suas principais referências de filósofo? Queria saber. Bom, vamos lá. Primeiro, falar de contribuição, acho que seria um pouco ambicioso, ousado demais. Eu sou alguém que estuda filosofia, eu fiz a graduação na filosofia da USP, aqui em São Paulo, e depois fiz mestrado na filosofia também. O meu mestrado teve como tema um autor não tão ligado, em geral, assim, diretamente à questão do liberalismo, embora tenha a ver com a origem de certos aspectos, sim, da visão liberal, que foi o Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino, filósofo, teólogo aí do século XIII. Ele foi o meu tema de dissertação de mestrado, eu estudei bastante, então eu tenho alguma bagagem de filosofia medieval, sendo que eu estudei ele e também outros autores da época, um pouco antes, um pouco depois, alguma bagagem até mais acadêmica disso, é o que eu trago aí dos meus anos de academia. Agora, paralelamente a isso, eu fui alguém que, desde que entrei na faculdade, eu sempre me interessou, assim, a discussão de ideias, a discussão da sociedade, então eu sempre busquei ler coisas por conta própria. Eu estava numa faculdade de economia, no INSPER, aqui de São Paulo também, uma faculdade muito alinhada com o que a gente pode chamar de uma ortodoxia aí da ciência econômica, o que se ensina nos grandes centros americanos, alguns europeus, enfim, uma visão e muito sólida, inclusive, com um ferramental matemático forte aí do ensino da ciência econômica, né? Mas eu estava buscando outras coisas. Eu estava, no momento que entrei na faculdade, poucos anos, fim do primeiro ano, início do segundo ano, eu já estava buscando outras fontes também, e estava entrando nesse mundo do que a gente pode chamar de um pensamento mais libertário. Eu estava lendo Mises, isso lá em 2004, 2005, Mises, depois outros autores, Rothbard, Leo Hoppe em 2005 também, enfim, hoje em dia foi um processo de descoberta ali e de leitura. O Mises, desses que eu citei, certamente o Mises teve um papel muito forte e muito do meu modo de encarar a ciência, de encarar a sociedade muitas vezes. Eu acho ele um autor mais profundo, inclusive, do que uma militância que transformou ele num medalhão aí, faz crer. Acho que ele é melhor, muitas vezes, do que a militância que se criou ao redor do nome dele hoje em dia, assim como todo autor, né? Assim como Marx também, se você for ver, é muito
melhor e mais profundo do que se convencionou aí chamar de Marx por causa do marxismo, das pessoas que vivem a reboque aí das ideias dele. E outros também. Em um dado momento, eu fui um leitor ávido de Ayn Rand. Eu li praticamente, exceto as ficções menores, exceto contos e peças de teatro, mas fora isso, eu li basicamente tudo da ficção e da não ficção. Foi outra influência que me formou muito, mas muitas vezes as influências que nos formam, elas também, conforme você vai, a vida intelectual é uma constante transformação, né? Às vezes uma influência fica mais pelo que ela contribuiu no momento e até depois você se contrapor a ela também, quando você vê, olha, diversas fraquezas, diversas insuficiências num pensamento que você gostava muito antes, isso é parte da evolução. Eu me consideraria um seguidor da Ayn Rand, por exemplo, não um objetivista, ou seja lá o que for. Mas, no entanto, foi alguém que eu li bastante com muito interesse numa fase da minha vida. Hoje em dia, se eu fosse dizer um autor com quem eu aprendo muito e busco ler bastante, portanto é uma referência, sem dúvida para mim, é um filósofo político de origem alemã, mas que morou nos Estados Unidos, ali na meados do século XX, que é o Léo Strauss, associado aí a um pensamento político um pouco mais conservador, mas sem dúvida assim, um pensador muito profundo e que foi a fundo no problema básico da política, que no fundo é nossa relação com o poder, né? Como é que a sociedade organiza e como é que ela regra ou doma a sua relação com o poder e qual a relação deste poder também com a liberdade de pensamento. Excelente, Joel. Eu fiquei até um pouco surpreso, né, de ter uma noção desse background, eu não tinha visto em outras entrevistas isso, e me identifico muito também com suas referências, tá? Então eu sou, assim como grande parte do movimento libertário, né, diferenciando do termo liberal, tem essas referências e a gente tem descoberto cada vez mais, né, uma raiz muito forte na escolástica, né, principalmente na escolástica tardia da Escola de Salamanca, né, com autores que estão sendo redescobertos agora, né, e, enfim, não espero, né, que sejam coisas de conhecimento público, ou até que a academia... Eu li o livro do Alejandro Chafuen lá atrás ainda, 2005, 2006, que eu estava lendo ali, Escolástica Tardia, tudo. Sim. É preciso também não superestimar o papel que esses pensadores tiveram, por exemplo, no próprio pensamento social católico. Eles sempre foram figuras muito marginais, mesmo, assim, logo depois da sua época, assim, tiveram o seu papel ali, tem coisas interessantes, mas nunca chegaram a compor uma... O Francisco Soares, a obra dele, de Legibus, chegou a ser censurada na Inglaterra, né? Sem dúvida, sem dúvida. O Juan de Mariana, que propunha o tiranicídio, né? Que se um rei aumentasse impostos, chegava a alguns extremos, assim, nunca foram de ampla aceitação, nem mesmo no tronco dominante. Mas tiveram uma importância, muitas vezes, da filosofia moral, não tanto pelo pensamento econômico e político, mas são um capítulo interessante. Só estou falando isso porque, às vezes, eu vejo um esforço de se criar esse tronco, assim, quem somos nós, os libertários? Os libertários, somos uma corrente que nasce, sei lá, com Aristóteles, depois passa por Tomás de Aquino, depois vai para os escolásticos tardios, depois por via de um ou outro cara francês, irlandês do século XVIII, depois chega no Menger. Essa construção é um pouco a posteriori, uma forçação de barra. E os ingleses e todos são os errados. Isso que o Rothbard fazia muito, né? Exatamente, mas assim... É uma forçação de barra. Dá para a gente traçar certas ideias, né? Como enraizadas ali, mas obviamente que a gente não consegue identificar esses autores como, por exemplo, né, os estoicos não podem ser considerados libertários só porque eles defendiam a lei natural. Mas a gente pode dizer que a ideia de lei natural, né, teve no estoicismo, né? Com certeza, é um conceito que perpassa aí diversas transformações e etapas, né, sem dúvida. Exatamente. E da mesma forma, né, eu diria claramente que a noção da não inerência do Estado como uma organização social, né, pode ser encontrada, né, na literatura escolástica, né, com uma certa um bom respaldo. Pode ter certeza que eles toleravam e viam um Estado muito, muito mais presente do que a gente está acostumado em diversas áreas, né? Não outras porque ainda não existia, um Estado provedor, isso talvez não existisse, mas em outras áreas, especialmente das leis, da imposição, daí era bastante
bastante presente. Ok. E, bom, nesse sentido, como é que foi a sua experiência assim, acadêmica? Você chegou a se perguntar por que enquanto você estava na escola de filosofia, na escola de economia, certas ideias eram muito suprimidas, assim, e outras ideias eram muito exaltadas? Será que isso realmente não tem a ver com o viés ideológico institucional? Deixa eu te dizer das duas separadamente, né? Primeiro, a faculdade de economia. A faculdade de economia estava estudando e ensinando, né, o que é a ciência econômica tal como ela é feita hoje em dia. Eu tenho diversas críticas, muita gente tem diversas críticas àquilo, mas ao mesmo tempo é um ferramental essencial para quem quiser, digamos assim, entrar nesse jogo, né? Claro. Eu hoje em dia, eu posso dizer, eu não sou. Hoje em dia eu não exerço, digamos assim, a função de um economista. Eu não estou fazendo um modelo para estimar o dólar, para, enfim, fazer previsões acerca do PIB, para fazer previsões para clientes que querem uma consultoria econômica. Não é algo que eu faço hoje em dia. Eu uso uma essência de um ferramental econômico que eu aprendi, certo? Olha, eu sei mais ou menos como essas coisas funcionam, eu sei para que lado certas intervenções podem levar ou não, e uso isso num trabalho maior de tentar entender e comentar os rumos da sociedade, no qual a economia é um elemento, mas certamente não é o único elemento também que determina esses rumos. Então, eu não posso dizer que hoje em dia eu seja um economista, assim, de exercer essa profissão, mas quem quer ser, precisa estar atualizado e precisa entender tudo isso, precisa entender. Vai fazer muito mais sentido para ele ter aulas de cálculo, de econometria e de modelagem microeconômica e de modelos macro, do que começar a ler os clássicos. Não, vamos ler o Mises, a discussão do Mises acerca do método correto para a economia. Uma questão interessantíssima, mas que dificilmente vai mudar de uma forma muito profunda no dia a dia do trabalho de um economista no mundo atual. Tá? Então, a ciência, ela obedece a uma certa dinâmica e uma certa evolução, e não tem, é um pouco quixotesco você tentar se manter à margem disso, estudando a verdadeira economia que teria sido perdida. Eu não acredito muito nisso. Eu nunca mencionei assim uma exclusividade de ensino desse tipo de coisa, mas apenas assim, um padrão que se nota, né, de que, por exemplo, se menciona muito pouco de Hayek, por exemplo. Concordo. Né? Não, eu vou dizer o seguinte, acho que as faculdades, muitas vezes, hoje em dia, elas estão muito mais preocupadas, mas isso é uma preocupação que vem dos alunos também, vem da demanda delas, estão muito mais preocupadas com te botar preparado no mercado do que abrir seus horizontes intelectuais, expandir, gerar grandes discussões de ideias. Então, sim, nesse sentido, acho que sim, poderia ter muito mais discussão de ideias e leitura de textos profundos, densos, argumentativos na faculdade e menos pegar o manual, aprender as técnicas, aprender o ferramental. Eu entendo que o objetivo das duas coisas são diferentes. Eu, que sou alguém muito mais intelectual do que voltado para o mercado de trabalho, certamente prefiro mais essa discussão de ideias. Acho que ela tem a sua relevância social, embora de maneiras não óbvias. Enfim, acho que essa crítica, sim, pode ser feita. Hoje em dia, as faculdades estão muito preocupadas com um certo fazer técnico, científico, que não necessariamente esgota o objeto delas, que esgota a discussão que essas ciências trazem. Né? Em relação à faculdade de filosofia, por exemplo. E da faculdade de filosofia. Daí o que eu vou falar vai chocar mais pessoas, acho que vai ser uma surpresa. Se tem uma coisa que a faculdade de filosofia da USP não é ideológica para a esquerda. Zero. Absolutamente zero. Tá? Por quê? Porque na faculdade de filosofia da USP, o que se faz é a leitura dos textos clássicos filosóficos, na qual você busca entender o que cada autor disse nos termos do próprio autor. Então, se eu vou ler Aristóteles, eu vou querer conhecer o conceito de Aristóteles de forma e matéria, ou de prudência, ou seja lá qual for, de acordo com as definições e termos que o próprio Aristóteles usava. A gente transforma aquela obra meio que um universo contido em si mesmo e busca entender ali como é que os diversos conceitos se articulam lá dentro, quais são as ordens das razões que o autor traz ali e que nos permitem dizer que a gente entendeu de fato aquele texto. No fundo, é um grande exercício com rigor, de você passar a entender e ter algum tipo de corrência com esses textos filosóficos clássicos. Em nenhum momento, por exemplo, a faculdade tenta te dar assim, uma interpretação à luz do futuro daquilo. Sei lá, por exemplo, Tomás de Aquino como um pensador da burguesia nascente do século XIII. Isso não existe. Isso não existe.
Tomás de Aquino vai ser entendido, e as cadeiras de medieval tem muita coisa também, vai ser entendido nos termos da sua discussão escolástica. Enquanto você está discutindo Tomás de Aquino, inclusive, a Terra é o centro do universo. Você vai inclusive, adentrar, por mais que visões dele sobre tudo possam estar datadas ou não, ali você vai lê-lo como se aquilo lá for, aquele é o plano no qual você está operando. Né? Isso é muito interessante, como um exercício até filosófico e preparatório para o pensamento. Né? Agora, o que eu critico daí na faculdade de filosofia, aí sim fica nisso. Né? Você em nenhum momento será levado a dizer, tá bom, Tomás de Aquino pensava isso sobre a ética. A minha dissertação foi sobre a ética em Tomás de Aquino. Será que ele estava certo? Será que o que ele considera justo realmente é justo? Será que isso em nenhum momento acontece? Será que isso é por causa de uma metodologia historicista? Até mais do que historicista, é o que se chama, hoje em dia um pouco mais flexível, mas seria o estruturalismo. É você entender o texto na sua estrutura, não é nem o texto no seu momento histórico também, né? Não existe momento histórico. A primeira lição que o professor dava pra gente no trabalho, mandou o trabalho sobre Tomás de Aquino, ele dizia, olha, eu já aviso para vocês, eu não quero saber quando Tomás de Aquino nasceu. Não comecem o trabalho de vocês dizendo, nasceu não sei onde, não. Eu quero que vocês me digam o que está sendo dito aqui nesse texto e qual a argumentação e o que significa. Tá? Então, ou seja, é como se fosse um contexto formal. Né, exato, é a obra, é o pensamento, trazer em evidência o pensamento daquele autor. Não tem nem a própria contextualização histórica não é vista como desnecessária. É com alguma razão, senão você fica enrolando ali na história e não entra de fato nas ideias, né, na discussão das ideias. Mas falta levar para propriamente o plano da filosofia, o que é a busca da verdade. Né? Será que isso aqui é verdade? Será que são bons os argumentos que esse autor levanta para defender essas posições? Hoje em dia, o que será que mudou? O que será que é ou não é aceitável à luz do que a gente sabe hoje em dia, por exemplo, sobre a biologia, sobre a física, enfim, sobre uma série de conhecimentos que a gente tem lá, não. Esse esforço não existe dentro da faculdade. Certo. Então eu digo que é uma faculdade que, de fato, não chega na filosofia. Né? Entendi, é mais um curso sobre filosofia, né? Um curso sobre filosofia com um rigor que não é trivial, assim, muita gente se decepciona ali, porque é pauleira para muita gente aquilo lá, porque é leitura densa de textos de comentaristas que nem sempre são fáceis também. Não é, vou dar aqui minhas ideias sobre o mundo, sobre o universo, o que eu estou sentindo, assim, não tem absolutamente nada disso. É um negócio, às vezes, bastante árido, inclusive. Mas tem isso, a filosofia. Fica a dica aí, pessoal. Fica a dica aí. Não dá para generalizar os cursos, nem as faculdades de filosofia. Exato. Não é o que quem olha de fora diz, deve ter tido muita doutrinação esquerdista. Se teve uma coisa que praticamente não teve, foi isso. Por que eu digo praticamente? Porque uma ou outra aula, por exemplo, o curso da Marilena Chauí, ela hoje em dia é aposentada, mas quando eu cursei, ela ainda era professora. As 3 primeiras aulas dela eram sobre a sociedade atual, o neoliberalismo, como as religiões do mundo estão ficando mais radicais, e isso é culpa do capital e do neoliberalismo, não sei o quê. Mas depois dessas 3 aulas introdutórias, inclusive, e eram aulas em que a sala estava lotada, não tinha onde sentar. Eu, aluno regular, não encontrava cadeira para sentar quando eu chegava. Depois dessas 3 aulas, ela entrou de fato no tema dela, a leitura de Spinoza, um autor dificílimo. Dizem que ela entende bem de Spinoza, realmente. É o que ela estudou academicamente. Daí a aula ficava de uma maneira difícil e árida que a sala logo esvaziou, acabou qualquer papo de neoliberalismo, qualquer coisa assim. Começou a ser aula normal mesmo. Mas é isso, não tem grande doutrinação de esquerda na faculdade de filosofia. Agora, uma pergunta um pouco mais de cunho, né, deixa um pé ainda na parte teórica e um outro pé na parte mais pessoal, né, que é, qual é o seu paradigma ético? Você se considera mais utilitarista? Você se considera justnaturalista de alguma forma, porque tem várias formas diferentes? Né? Como é que você vê isso? Eu considero que a ética... Bom, primeiro, o ser humano é um animal ético. Ele tem certas crenças sobre certo e errado, e sem isso a própria sociedade afunda, né? Se for um mero cálculo de sucesso e fracasso, um mero cálculo prudencial das nossas ações, sem que a gente acredite, olha, certas coisas são justas, certas coisas são injustas. Quando alguém rouba numa partida contra mim, ou rouba o dinheiro do meu salário, quer dizer, não é ruim só porque sou eu que estou perdendo. Seria ruim se fosse o contrário também. Se eu estivesse roubando de outro, isso seria errado também. Ou seja, não é só que a gente
a gente não se preocupa só com o nosso bem acima de tudo. A gente tem preocupações morais. O normal da humanidade é isso, fora uma outra exceção aberrante. Agora, ao mesmo tempo, esses nossos juízos de valor, eles são ditados por intuições, por saberes do senso comum e por eu vou usar uma palavra sem a carga negativa dela, por preconceitos que a gente herda da nossa cultura, tá? Ou seja, coisas que não são resultado de pensamento racional e filosófico. A gente carrega certas intuições morais. Essas intuições não são plenamente compatíveis entre si, elas são inconsistentes. Se você tentar tornar qualquer uma delas plenamente consistente, você vai eliminar outras que são igualmente importantes. Tá? Então, e esse é o drama. Quando você tenta sistematizar a moral, quando você tenta sistematizar a ética, chegar numa filosofia com pretensões de objetividade e dizer, não, eu não quero só um apanhado de impressões e intuições contraditórias entre si. Eu quero saber, que isso não pode ser verdade, né? Se é contraditório, não tem como ser verdadeiro. Eu quero chegar realmente à ética que responda de maneira objetiva, de uma maneira que não seja uma intuição minha, mas seja um contato com a realidade enquanto tal, que eu possa, inclusive, provar racionalmente para os outros que é assim. Isso não é possível. Eu acho que há limites muito estritos do que uma pretensão de trazer racionalidade para a ética pode fazer. Se eu tentar te estuprar é correto e tomar um copo de água é errado, por mais força aparente que o meu argumento racional possa ter, por mais que você não tenha de bate-pronto um argumento para contrapor ao meu, para refutar o que eu falei, você não vai acreditar na minha conclusão. E por que você não vai acreditar na minha conclusão? Porque as nossas crenças éticas, nossas intuições éticas, nossos princípios éticos, eles não são fruto de uma reflexão, de uma elucubração racional. E eles não são passíveis de serem mudados também, pelo menos não com facilidade, por uma certa argumentação racional. A ética está além da racionalidade. E ela responde a intuições que podem ser frutos da biologia, podem ser frutos da cultura, podem ser frutos da história, podem ser frutos da nossa experiência pessoal e das nossas idiosincrasias, mas são elas que nos guiam. Elas são, ao mesmo tempo, necessárias, mas não dá para dar a elas uma pretensão de verdade objetiva também. Elas respondem a certas ficções que a gente tem para nós mesmos e sem as quais seria impossível viver. Interessante. Eu geralmente costumo dizer, né, que a ética ela é análoga, né, à consistência proposicional, né, no sentido lógico, né, mas ela possui premissas que são morais. E essas premissas morais, por sua vez, elas não podem ser provadas logicamente, né? Então talvez aí esteja uma sala, né, de concordância, né, entre o meu entendimento e o seu. Você está dizendo que você parte de certas premissas, ou certos axiomas que são um ponto de partida, mas como qualquer pensamento, né, necessariamente partirá. É bom lembrar duas coisas, né? Primeiro, o mero fato de você extrair conclusões consistentes de certas premissas éticas não significa que essa ética seja superior ou mais verdadeira do que qualquer outra, que também derivação consistente de certas premissas. E, mais importante, né, em segundo lugar... Apenas se essas premissas são verdadeiras, né? Exato, as premissas são verdadeiras. E como você mesmo diz, você não chega nelas por nenhum caminho racional. Então, elas são basicamente uma intuição meio arbitrária sua. E, em segundo lugar, daí sim eu vou mais longe. Essas consequências racionais, consistentes, que você tira dessas premissas, por tudo que eu já vi agora, de justnaturalismo, de utilitarismo, de qualquer outra tentativa de construir uma ética nesses moldes, essas conclusões acabam violando certas intuições morais nossas, e elas, portanto, são rejeitadas como imorais. E o pensamento racional não tem, ou não há nenhum motivo para a gente crer que ele deveria ter uma ascendência sobre as intuições brutas e contraditórias que a gente carrega conosco. Então, dando um exemplo agora, para ficar menos abstrato. Quando na ética kantiana ele conclui, e ele não foi o primeiro a falar isso, e na verdade toda a tradição filosófica anterior, Tomás de Aquino, Aristóteles, basicamente todo mundo dizia que mentir é errado sempre. Agostinho famosamente defende isso também, né? Toda mentira é errada e não deve ser feita, mesmo no caso assim mais inocente, para ter o bem mais desejoso. Mas mesmo para salvar uma vida de um inocente, você não deve mentir para alguém, né? Essa era uma posição clássica que o Kant depois também defende.
Quem realmente acredita nisso? Quem realmente vai se sentir que fez a coisa certa se seguisse esse tipo de raciocínio? Ninguém. E o utilitarismo, a mesma coisa. Se você pode, sei lá, para salvar 20 mil inocentes, eu posso começar a capturar jovens pobres para roubar os órgãos deles. Isso já aumentaria a quantidade de bem no mundo e vidas, não sei. É um absurdo também. Nenhum de nós aceitaria isso. Para quem quiser ler mais sobre isso aí, tem um livro do Kant sobre o suposto direito de mentir, né, que é muito bom. E tem, enfim, tem um livro do Robert Nozick em que ele fala sobre o utilitarismo. Claro. Eu recomendo uma crítica ao utilitarismo, né? Sim. Mas o justnaturalismo também leva a absurdos. Sim. Será que eu devo permitir? Depois eu gostaria de elaborar mais contigo sobre um entendimento que eu tenho, que eu chamo de ética valorativa, né, que é uma abordagem inspirada, né, no nome de ética argumentativa do Hans Hermann Hoppe, né, mas talvez até buscando uma conformidade entre a racionalidade e a intuição. Né, que é outra maluqueira. Eu vejo o Hoppe, olha os absurdos que ele defende. Sim, seria moralmente desejável você morar numa sociedade que é basicamente grandes condomínios de grandes proprietários de terra que têm o direito de banir da terra deles, inclusive matando por inanição ou jogando ao mar pessoas que discordem das ideias que eles defendem. Isso é de uma loucura, é de uma imoralidade tão patente, mas a gente é levado a defender esse tipo de princípios originários ali de uma ética, mas não é necessário fazer isso. Eu acho que a pessoa está sendo, às vezes, até mais imoral ao fazer isso. Mas, enfim, eu também, por isso eu acredito, no fundo, a capacidade da razão de ditar o que é certo e errado é muito limitada. Ela é necessária, porque se a gente não fizer isso também, a gente vai estar cometendo hipocrisias e contradições o tempo inteiro. Ela é necessária, mas ela também é limitada e, em última análise, ela pode destruir todas as éticas, porque a razão vai ser boa em destruir as éticas, mas não em construir. Eu acho muito importante, nesse momento, o libertarianismo está passando por certas transformações que são inerentes, né, de uma maturidade também, né, e agora existem, digamos assim, correntes que são diferentes, que né, aqui no Brasil a gente ainda tem uma grande maioridade de hoppianos, né, mas agora está à frente do ativismo, né, o Miorim, por exemplo, né, que é um heideggeriano, né, um existencialista, basicamente, né, ou seja, então é um diálogo, né, entre diferentes formas de pensar, né, está surgindo uma certa autocrítica também, acredito, né, então eu acho que isso é uma coisa positiva, né, e aí, nesse sentido... legal. Né, deixa eu contar uma coisa, só uma curiosidade antes, pouca gente sabe, inclusive os que estão assistindo e talvez não gostando muito de mim, mas eu vou surpreender vocês, então. Em 2006, na faculdade de economia, lá no INSPER, eu virei monitor de uma matéria era lógica e ética. E eu era monitor especialmente da parte de lógica. E como professor, a gente tinha que buscar textos de argumentos interessantes para dar para os alunos desvendarem ali e mostrarem a estrutura argumentativa de um texto. E eu sugeri um texto para o professor. O texto justamente da fundamentação a priori, via ética argumentativa, do Hoppe, de que, dado que a gente está discutindo sobre a propriedade privada, portanto, a propriedade privada existe. Né? Que ele dá ali naquele início lá do Ethics, não sei o que, Private Property, enfim. E eu sugeri aquele texto, ele gostou. Então, de 2006 até 2009, quando eu deixei de ser monitor lá do INSPER, ou seja, por 4 anos, todos os alunos do INSPER leram este argumento do Hoppe na matéria de lógica e ética. Portanto, eu apresentei a centenas de jovens economistas e administradores a argumentação do Hoppe de por que o mero fato da gente estar aqui discutindo a propriedade privada prova que a propriedade privada existe. Eu não aceito aquele argumento hoje em dia, não, tá? Mas na época parecia fazer sentido para mim. Sim, de qualquer forma, eu concordo com o empreendimento do autor, né? Eu acredito na validade na ideia de uma contradição performativa, né? E mesmo que eu não concorde com o Hoppe, pelo menos na forma que a maioria das pessoas entende o Hoppe, né? Pelo menos, porque dá para entender de diferentes formas, né? Então, eu não concordo com aquilo, mas eu busco, né, também seguir o mesmo caminho que ele seguiu. Então, ele tem uma contribuição importante, né, por mais que não seja errado, né, seja um assunto aberto. Para os hoppianos que estão assistindo aqui, já
Né? Antes de falar mal do Joel, lembre-se que ele foi um grande divulgador das ideias. Lembre-se que eu divulguei mais do que você. Tô brincando. Muito bom. E é isso mesmo, é normal. Até mesmo outros nomes aí já passaram a discordar, né, da proposição roupiana, mas enfim, isso faz parte do diálogo, né? E que a gente tem que continuar aprimorando nesse entendimento, né? Então, eu não sei, sinceramente, eu sinto, pelo que a gente conversou até agora, que você é mais libertário do que liberal, né? E qual parte exatamente que você se considera mais liberal do que libertário? Olha, Arthur, deixa eu te falar. Eu, hoje em dia, não vejo problema nenhum com Estado, com uso da coerção. Pelo contrário, a vida, isso é que eu acho que falta na tradição liberal e libertária. Um entendimento claro. Isso eu aprendi muito, em parte com Maquiavel, mas também com Strauss, que eu mencionei aqui, com Nietzsche, com Schmitt. O poder, a capacidade, em última análise, de tirar a vida de alguém, isso é parte da sociedade humana. Isso nunca irá embora. A sociedade humana sempre terá isso e sempre terá pessoas buscando ativamente o poder umas sobre as outras. Tá? Jamais teremos um mundo sem Estado. Jamais teremos vida humana sem coerção. Isso não existe. Isso jamais existiu e nunca vai existir. Portanto, e não tem cabimento também então ficar com grandes pudores. Dizer, não, mas então não pode ter coerção. Se imposto é roubo, se não é. Pode definir imposto como roubo. O roubo é necessário para a vida social. Esse roubo é positivo para a vida social, porque se não fosse ele, seria outro. Sim. Então, eu não tenho nenhum pudor quanto a isso. Então, hoje em dia, quando... A gente pode resumir, digamos assim, que a sua defesa do Estado é uma defesa pragmática, não é uma defesa ética, certo? É uma defesa que é baseada numa certa busca de resultados, né? Mas não quer dizer que você seja utilitarista, como a gente já falou anteriormente, né? Não sou utilitarista, mesmo porque, lembra, eu não acredito que a ética seja capaz de chegar a uma verdade objetiva dos fatos. Eu acho que a ética reflete percepções subjetivas nossas, sem uma pretensão de ser verdadeiro ou falso. Para apresentar assim, um meio termo, né, na questão do ethos do Estado, né? Então eu diria que, no meu caso, por exemplo, eu sou voluntarista. Então, para mim, o Estado ele é concebível, né, desde que os seus integrantes estejam de acordo, né, com o seu domínio, né, com a sua submissão às leis, etc. Tal, enfim. Então, basicamente, nem todo libertário realmente vai se preocupar com transformar a realidade da sociedade civil em uma realidade anarcocapitalista ou libertária, né? Na verdade, muitas vezes o que eles querem unicamente é uma garantia de que eles não vão ser arbitrariamente submetidos ao poder do Estado. Aí, perfeito. Que é basicamente uma proteção. E esse é o grande ideal liberal, né? Esse é o grande ideal liberal, libertário, que você pode dizer, olha, a gente precisa... A liberdade individual, espaço de escolha na sua vida, com o que você vai trabalhar, com o que você vai pensar, com as suas crenças acerca do mundo, é um bem valiosíssimo para a gente preservar na sociedade, que deve ser preservado na sociedade. A questão é como é que... Eu acho que a gente pode entender que a maioria das pessoas quer o Estado aí, né? E desse ponto de vista, os libertários hoje, eles conseguem enxergar, eles conseguem realmente concordar, né, que a melhor coisa que poderia acontecer é que aqueles que querem o Estado fiquem com o Estado e aqueles que não querem não fiquem. Né? Infelizmente, essa opção não existe. Sabe por quê? Exatamente. Sabe por quê? Porque se aqueles que não querem Estado, então, acabarem sendo comprados ou se aliando a Estados rivais ou a gangues criminosas. Não tem esse espaço. Como é que o Estado vai permitir isso? Por exemplo, que dizem, vamos dar... Esse é um exemplo que acho que se encaixa um pouco nessa discussão. Por que a gente não dá as terras para os índios e deixa eles serem totalmente livres e soberanos no seu próprio território, né? Sim. Porque e se eles forem comprados pelas Farc? E se as Farc oferecerem 5 bilhões de dólares para uma tribo de 1.000 pessoas para usar o território deles? E se a Rússia faz isso? Então não tem esse espaço. Sim. A gente precisa submeter todos a uma certa coerção das leis. Sabe qual é a importância? Esse é o ponto de Santo Agostinho. O poder, a coerção vai existir. O que diferencia? Eu sei que os autores libertários adoram recuperar aquela historinha que Santo Agostinho conta, acho que tirado do Cícero, que é o seguinte, tinha um pirata no mar e cruza com uma fragata ali do Alexandre o Grande, né? E o Alexandre condena eles e o pirata diz, o que difere você de mim? É só o fato de você ter 1000 barcos e eu ter só um, né? Porque o imperador, no fundo, é um pirata, assim como eu. Sim. Mas o Santo Agostinho dá a resposta para isso, né?
Sabe o que diferencia? É se ele está submetido, e portanto se ele aplica uma lei justa sobre a sociedade. Claro. No nosso caso, o que a gente entende como lei justa? Uma lei que preserve esse espaço que a gente considera inegociável de liberdades individuais, que sempre serão também limitadas. A liberdade individual ilimitada jamais vai existir. Bom, então, nesse sentido, nós podemos concordar, né, com a positividade. Eu, particularmente, como um voluntarista, eu consigo concordar com você com a positividade hipotética, né, ou de algum cenário de um Estado que seja justo, né? E para que o Estado seja justo, ele terá que exercer o seu domínio em função das liberdades individuais, né, da proteção das liberdades individuais, né? Agora, o que a gente tem hoje não é um Estado que existe em função das liberdades individuais, né? Na verdade, eu não conheço nenhum Estado que exista nessa medida apenas, né? Isso não significa que o Estado só poderia existir na medida da proteção das liberdades individuais? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. A justiça plena, a perfeição plena jamais vai existir. Sim, mas deveria ser perseguida, né? Deveria ser perseguida. Assim como um proprietário também. Por que a gente permite a existência da propriedade privada, né? Se uma pessoa está usando ela de forma má, por exemplo. Se uma pessoa está usando uma propriedade dela para se degenerar enquanto indivíduo e para piorar a vida alheia. Mesmo assim, em alguma medida, a gente permite, porque a gente entende que aquilo pode ter benefícios. Então, o que a gente tem são sempre julgamentos relativos. Olha, quais estados criam uma ordem social mais desejável? E qual a alternativa a eles? Eu digo o seguinte, olha, tem a partir de um momento, se o Estado viola de tal maneira a nossa liberdade, que passa a ser legítimo você se revoltar, inclusive, com violência contra ele. É o caso do Estado nazista. Ele está a tal ponto violando a dignidade humana mais básica que eu não vejo problema nenhum na insurreição contra aquele Estado. Sim. Agora, a gente tem que ter também um julgamento de realidade. O Estado brasileiro tem problema? Pô, tem um monte de problemas. Agora, você acha que se a gente abolisse amanhã, por exemplo, o Estado brasileiro, lembrando que não existe vácuo de poder, você acha que o que tomaria o lugar dele seria melhor ou pior do que o Estado atual brasileiro? A gente já tem a resposta. O Estado brasileiro já não tem a soberania sobre partes do território. A gente sabe muito bem quem toma conta dos morros cariocas, por exemplo. Não é mais liberal, tá? Não, Rio de Janeiro, não, quem sabe, exato, Rio de Janeiro aqui. Exato, a gente sabe muito bem. A gente sabe muito bem o que é o crime organizado. É isso. O Estado brasileiro, entre trancos e barrancos, com muitas imperfeições, é um Estado que busca ser um Estado de direito, um Estado democrático de direito, ou seja, um Estado no qual a gente tem alguma voz sobre o que acontece nele, por meio do voto, por meio de pressão política, por meio de representantes que podem ser julgados pela lei. É um Estado de direito, um Estado que cria certas regras que não podem ser violadas pelos agentes do Estado, que não pode matar ao bel prazer no de jure, que não pode matar ao bel prazer do governante. E se ele for pego fazendo isso, ele vai ser punido por isso. Então, mesmo um Bolsonaro, que adoraria dar um tiro na cabeça do, sei lá quem, do Moro ou do Dória, não pode fazer isso, felizmente. Isso é um Estado de direito. Bom, mas ele tem imunidade parlamentar, né? Ele tem algumas garantias a mais que o resto da população. Talvez, acho que pode ser argumentado que benefícios ou malefícios disso, tá? Imunidade parlamentar, qual o nome? Foro privilegiado, enfim, uma série de prerrogativas aí que podem ser discutidas, que às vezes tem sua razão de ser também, porque às vezes pode ficar impossível a vida de um agente público se ele começar a responder na pessoa física ali, na primeira instância ali, imediatamente, por atos de governo dele, mas que é um Estado que responde a regras, responde a leis. E se uma lei cria uma distinção na sociedade, ela tem que vir justificada. Então o Estado brasileiro é imperfeito? Mas estamos muito melhor com ele do que sem ele. Ele tem que ser melhorado. Melhorado como? Pela via da discussão, pela pressão política, por reformas. Sim. Esse é o caminho, não sonhando com uma utopia separada dele ou sonhando em pegar em armas também, coisas que nunca vão acontecer. Bom, eu concordo que a questão da metodologia, né, do processo, né, seja uma coisa ainda que também está longe de ser uma questão encerrada dentro do movimento libertário também, né, de como tornar o nosso ambiente libertário. Então, é muito interessante essa noção de nosso ambiente, porque ela é mais ambígua, né, se ela se refere ao país todo, se ela se refere só à minha casa, né, é mais um pouco vaga. E a entrevista é muito boa porque a gente consegue identificar esses pontos
acordo, né, e os pontos em que a gente não está de acordo. Né? Sim. Então, eu, por exemplo, não consigo diferenciar a sua justificativa do Estado, né, de um consequencialismo. Né? No entanto, pode ser que eu esteja equivocado. Ela é em parte consequencialista, sim, mas veja, o próprio consequencialismo não pode ser levado quando transformado numa tentativa de uma filosofia, de uma ética consistente, que vai ser levada às suas últimas consequências, e se ela for verdadeira, ela tem que ser levada às suas últimas consequências, ela vai produzir absurdos também. Então, o consequencialismo também tem limites. Limites do quê? Limites que estão nas nossas próprias outras intuições éticas. Não, nem tudo eu estou negociando aqui para certos resultados. Ou seja, eu acho que essa a própria avaliação dos resultados, ela também se pauta muito por valores e que estão em conflito uns com os outros. Embora não seja um total relativista no sentido de que eu acredito que as pessoas têm certa concordância nos valores básicos, inclusive. Nesse ponto, eu estou próximo do Tomás de Aquino. A gente parte de certos bens básicos, de certas missões básicas dadas um pouco pela nossa natureza humana. Então, não é que existe toda uma fatia da humanidade que acha que o bom é mentir e se matar, sei lá, e produzir dor. Isso não existe, não é a variação não é tão grande assim. Existe alguma regularidade, existe alguma homogeneidade. Mas são valores, muitas vezes, que entram em conflito. E não existe uma resposta a priori para resolver esses conflitos. Existe a resolução na prática que cada um dá. Eu acho que a gente tem um bom grau de concordância, não em relação ao justificativo do Estado exatamente, mas a gente pode concordar que o Estado ele é bom na medida em que ele é justo, e a gente pode adicionar uma margem de tolerância. Né? Tudo é bom na medida que é justo, né? Tudo é bom na medida em que é justo. E tem uma margem de tolerância. Lembrando que o justo, né? É um pouco... tem uma margem de tolerância, né, daquilo que é injusto também. Claro. Então, você pode tolerar um pouquinho a injustiça, para não ser, né, também aquele imperativo categórico, né, que não há inflexível, né? Inflexível, pois é. Que sempre esconde, no fundo, uma consciência problemática também, né? Outra discussão psicológica. Pode ser. Mas acho que a gente também está de acordo, né, que o Estado ele não pode, de maneira nenhuma, ter cláusulas que o tornam despótico, né, e tirânico, enfim, porque ao ser despótico você abre toda a margem para ser tirânico e se manter tirânico, né? E é o que a gente observa. Aí é a parte que eu não consigo concordar, né? Se o Estado, na sua fundamentação, é despótico e tirânico, né? Então ele é um mal, né? Ser combatido, veja dessa forma. O que é de despótico e tirânico no... Não, a própria democracia, por exemplo, né? Então você tem uma cláusula que per se já não é justa, né? De que uma maioria pode governar uma minoria, né, a partir da sua vontade, mas isso, claro, seria numa democracia direta, não é o nosso caso, seria na Suíça, por exemplo, né? Aqui já é uma democracia representativa, né? Ou seja, é uma coisa assim, muito mais arbitrária, né, ao meu ver. Claro, a nossa lei é altamente positivista, né? Então ela entende que aquilo que o Estado define como correto é o correto. Se o Estado disser que dia é noite e noite é dia, assim será. Não existe uma parametrização da lei. A própria lei do Estado brasileiro não tem, né, Mas na prática acaba não sendo assim, né, Arthur? Por exemplo, se uma lei muito absurda sai, a argumentação que é usada para derrubá-la, seja no judiciário, seja na prática da população, que muitas vezes não está de acordo com o que a lei diz, acaba gerando esse tipo de conflito. Né? A formulação da lei, ela nunca se dá nesse vácuo do legislador que inventa o que as definições básicas do que é noite, do que é dia, ela se dá num processo social, tem que estar. E daí, sim, a luta de pessoas que pensam é justamente para fazer com que esse processo de discussão se paute mais pela realidade objetiva das coisas e menos pelos desejos, abstrações, maluquices do que quem esteja ali discutindo. É sempre uma luta, digamos assim, desideologizar um pouquinho o entendimento da sociedade dos legisladores. Mas... A grande luta, né, do Lysander Spooner, né, contra o Estado americano era totalmente pautada na fundamentação da lei, ou seja, a lei ela não tinha o escopo de validade. Né? Então a gente tá vivendo uma situação aqui agora, né, em que uma corporação ou então um governo consegue determinar sem uma limitação de escopo, né? Ele consegue dizer aquilo que você tem que fazer na sua casa,
sei lá, determinadas coisas que não tem nada a ver com o escopo da lei. Então a lei não tem escopo, esse é o grande problema da lei brasileira. Alguém vai ter esse poder, Arthur. Alguém vai poder determinar o que você faz na sua casa. A gente precisa primeiro, esse é o ponto de partida. Alguém vai. Sim, Quem? tudo bem. E como? Claro. Aí sim. Certo. Mas enfim, e aí a gente tem... E qual a tecnologia? Ponto, né? Qual a tecnologia difícil, qual a engenharia institucional necessária para garantir que o detentor desse poder não tem o poder de entrar na sua casa e dizer, não, isso aqui é meu, ou não, você não vai se casar com essa pessoa. E não foi simples chegar nisso. Por exemplo, com uma ideia que hoje em dia a gente considera tão natural, mas que na verdade foi uma puta de uma invenção, que é a separação para criar meio um cabo de guerra, e nesse cabo de guerra, mas que nunca é estático, não é chegamos no estágio de equilíbrio, é uma coisa que está sempre dinâmica, sempre se transformando, mas que por isso cria um espaço de liberdade para as partes que compõem aquela sociedade. E não permite que todo o poder se concentre num só, e que ele vá exercer, portanto, de maneira totalmente tirânica. Sim, essa discussão é interessante, muito mais de que, não, está violando uma ideia que eu tirei sei lá de onde, de que só porque eu, sei lá, pus um cercadinho numa terra, ela deveria ser minha? Quem disse? Inventaram isso. Isso não está escrito em lugar nenhum. Deus jamais revelou isso aos homens e a razão muito menos é capaz de provar isso de forma alguma. Então não é só porque as pessoas têm certas intuições que isso tem que prevalecer, essa intuição abstrata, ultranormativa, tem que prevalecer sobre a prática e sobre a realidade e dizer, olha, o poder existe, ele será exercido. Agora, depende, se a gente tiver inteligência, se a gente conseguir promover e incutir na população certos bons hábitos, e se a gente conseguir organizar esse poder de certa maneira, olha que interessante, a gente consegue daí sim um espaço de mais liberdade individual para eu usar a minha propriedade, para eu pensar e discutir, para eu aderir a uma religião ou não, e outras coisas que a gente considera como fundamentais na sociedade, para eu ter voz sobre o que esse poder faz, para que ele também, de alguma maneira, represente os meus interesses, em alguma medida, nunca vai ser total, mas em alguma medida. Então, são criações interessantes, mas que sempre podem se aperfeiçoar e que dão sempre a um triz do colapso e da degeneração na tirania. Excelente colocação. Eu acho que a gente não precisa estender mais nesse ponto, mas eu tenho certeza que é um ponto que vale a pena a gente levar para a comunidade para tratar essa questão mais a fundo, né? Eu acho que merece, né, ser discutido isso. Muito, muito bem colocado. Bom, vamos tentar passar um pouco de volta para o lado da economia, senão a gente vai entrar na espiral da filosofia política, né, e jurídica, né, isso vai ficar complicado. Então, bom, a gente tem aqui agora o Paulo Guedes, né, que finalmente temos um economista liberal e ainda com um certo apreço, né, libertário, né, da escola austríaca, né? Ele não é da escola austríaca, é da escola de Chicago, mas ele tem um apreço, né? Ele mesmo demonstrou que leu o livro do Mises, né, e que aquilo foi profundamente inspirador para ele. Bom, se a gente agora tem um economista bom, né, que é o Paulo Guedes, o que está acontecendo com a nossa economia? Por que a gente não está, além do coronavírus, né, da pandemia, por que o dólar está a R$5? O que você acha que está acontecendo aí? Olha, existe uma... Ok, o Guedes tem méritos, é um PhD de Chicago, ok, muito bom. Ele seria algum tipo de gênio também, daí eu já acho bem mais questionável, mas ok, é um cara com uma sólida formação, tem algumas ideias que eu considero corretas sobre o que precisa ser feito no Brasil, e que eu acho que vão nos ajudar a crescer mais, não agora, não no curto prazo, isso é uma ilusão que às vezes se cria e se vende, mas que num crescimento sustentável de mais longo prazo seria possível, mas que está enfrentando enormes dificuldades políticas, não só porque o restante é malvado, mas porque ele mesmo parece não estar muito, embora tenha algumas ideias certas, parece não conseguir priorizar direito certas coisas e se deixa levar por discussões e algumas coisas muito equivocadas, não tem conseguido dar firmeza para a população e para o mercado de que o Brasil conseguirá superar os imensos obstáculos que se colocam ao nosso caminho. E o primeiro deles é o tal do equilíbrio fiscal. Será que o Brasil vai conseguir ajustar suas contas públicas? Até agora não deu essa mostra. E o governo Bolsonaro dá sinais no sentido contrário, muitas vezes.
Sim. E no fundo, apesar de repetir uma vez ou outra essa ladainha, no fundo, não é essa a prioridade. O problema da Previdência foi... Foi nessa direção, foi importante, foi positivo, foi nessa direção. Mas eu acho que é mais positivo, me corrija se eu estiver errado, é mais positivo para evitar maiores endividamentos futuros do que para corrigir os endividamentos atuais. Mas o esforço é justamente para reduzir o futuro. Tá? Se no futuro se vê que, olha, se a expectativa for a economia brasileira vai crescer mais do que a dívida vai crescer, tá tudo bem, não tem problema. Você não precisa, não é um objetivo ter um Estado com dívida zero agora. Isso não é um objetivo. O Estado sempre vai ter vai ter um nível de dívida. A questão é, ele é capaz de arcar com isso ao longo do tempo? Ou o negócio está insustentável? A dívida só cresce, 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 a economia não cresce, daí uma hora, se isso continuar acontecendo, daí com certeza uma hora vai quebrar. Sim. O importante é mudar essa trajetória, tá? E não está claro que vai conseguir mudar essa trajetória. Eu considero isso um ponto. Tá? Eu acho que para o brasileiro, para a opinião média do brasileiro, seria ótimo ter um Estado com dívida zero agora, até para poder fazer um welfare state, né, no Brasil, porque... Não precisa da dívida zero para fazer o welfare state. Não precisa? Não precisa. Que Estado tem dívida zero no mundo? Praticamente nenhum. Mas talvez você precise de condições adequadas, né, para você poder fazer... para você poder criar esse tipo, por exemplo, né, criar um Universal Basic Income, né, uma renda básica universal, né, por exemplo. Né, são coisas que têm uma certa margem de risco, que se você já tiver endividado, você não vai conseguir assumir, né? Vamos diferenciar o que são o estoque da dívida, é desse que eu estou falando, esse nunca vai ser zero, acho que é difícil achar algum país do mundo, talvez algum desses mega produtores de petróleo aí. Não necessariamente zero, mas eu estou dizendo né? Mas aí, e ano a ano, o fluxo, aí sim, ter anos, o Estado brasileiro tem que ser capaz, em algum momento, produzir, por exemplo, superávit fiscal. Superávit primário. Isso ele hoje em dia não é capaz. Isso é um problema gravíssimo que ele tem em mãos. Ele tem que ser capaz... os gastos obrigatórios do Estado só aumentam. É coisa de 3% dos gastos do Estado que são obrigatórios. Então é um negócio que já fugiu de qualquer... O espaço que o governante tem para escolher onde vai gastar já está muito reduzido. Não para de reduzir esse espaço e o total também só aumenta. Isso é insustentável. Por isso que o teto de gastos acaba tendo uma função importante. Não está claro que nesse ano o governo vai conseguir cumprir o teto de gastos. Isso que a gente falou sobre o desempenho econômico do Brasil se relaciona também com uma outra questão que que uma vez alguém falou, né, que geralmente as economias mais de esquerda, não necessariamente de esquerda, mas podem ser mais desenvolvimentistas, elas acabam muitas vezes colhendo os frutos, né, das economias mais austeras, né? E essas economias mais austeras elas têm um desempenho econômico que muitas vezes você não consegue analisar no gráfico, porque elas estão justamente baseadas em evitar endividamentos futuros, né? E provavelmente vai acontecer no futuro, olhando os gráficos de desempenho do Paulo Guedes, você não consiga observar realmente em que ponto o Paulo Guedes estava sendo eficaz, né, em ter uma boa economia no país, né? Olha, eu acho que esse governo, primeiro, quem tinha grandes pretensões, ideias de que agora os liberais chegaram, não sei, a maioria desses já recolheu seu cavalinho, né, já botou de volta no estábulo, porque evidentemente nada disso tem acontecido e não há nenhuma perspectiva de que agora, 2019 foi um ano muito favorável para o governo. Fizeram pouco. Nenhuma perspectiva de que agora, que está tudo muito mais desfavorável, vão conseguir fazer grandes coisas, né? O próprio Bolsonaro já chutou as privatizações, se ocorrerem, para 23. Então, acho que... do Banco do Brasil, pelo menos. Então, acho muito difícil as pessoas terem grandes ilusões. Mas é o drama, é o problema de quem acredita que é tudo uma questão de ideologia. Bota um militante da nossa causa ali no poder que ele vai resolver. Tem muito pouco a ver com isso. O governo Fernando Henrique tinha muitos militantes ultraliberais que escrevem livros sobre Mises, tudo, não tinha. Mas tinha gente que conseguiu fazer um trabalho importante. Tinha gente que conseguiu botar ordem na casa. Tinha gente que conseguiu levar adiante discussões com o Congresso e privatizar estatais. Isso é muito mais a capacidade de entrega, a capacidade política, a capacidade de elencar prioridades com clareza, de levar essas discussões para o Congresso, de aprovar. Isso é muito, muito mais importante do que repetir as palavrinhas mágicas certas, tá? Eu, quando vou votar em alguém, me preocupo
Claro, a pessoa tem que ter alguma concordância de visão. Olha, quer ir mais ou menos nessa direção aqui. Eu discordo do cara em um monte de coisa, mas ele está mais ou menos indo nessa direção, e é alguém hábil, é alguém com experiência, é alguém com entrega, é alguém com competência, é um cara inteligente, sabe discutir, sabe ouvir. Eu prefiro muito mais isso do que um fanfarrão que diz a coisa certa, é perfeito nas redes sociais. Não, nossa, esse aqui é um economista de primeira, um liberal perfeito, não sei o quê. Mas, para mim, isso não quer dizer grande coisa. Isso aí não é um bom indicativo. Eu tinha mais algumas questões, mas pelo tempo eu vou partir para uma outra rodada, né, que é de perguntas do pessoal que estiver acompanhando aqui ao vivo aqui pelo YouTube. Fiquem à vontade agora, vocês estão acompanhando, vocês podem fazer perguntas que eu vou repassar aqui para o Joel, tá? Vamos ver se alguém tem aqui alguma pergunta. Você acha que o modelo de produção e divulgação de ciência precisa ser repensado por causa da fake news e da pandemia? Eu acho que, no mínimo, sim, acho que sim, essa é a resposta curta. E por quê? Porque hoje em dia é muito fácil a difusão de mentiras, né? E mentiras sempre com intenções políticas. No fundo, essa dispersão de fake news e tudo sempre tem intenção de defender um lado político numa briga pelo poder, né? Porque as ideias servem a diferentes projetos políticos, diferentes ideias servem a diferentes projetos políticos. E grande parte de nós, grande parte da população, as ideias que a gente acredita, em larga medida, não são fruto de um esforço racional, intelectual nosso, de chegar à ideia que tem melhor embasamento científico, mais evidências, nada disso. A gente aceita ideias por um misto de confiar em certas autoridades, de estarem mais alinhadas ou não com a nossa visão pré-existente, estarem mais alinhadas ou não com os nossos interesses. Isso é assim que o ser humano é pouco racional no seu dia, e mesmo lutamos por ser um pouquinho mais a gente. E a empreitada científica, ela precisa ser racional, e é uma luta. A descoberta científica é testar hipóteses, você jogar, pesar diferentes evidências, isso ao nosso movimento espontâneo. É duro, ela exige um treino e exige uma aplicação rigorosa de certas condutas, certa disciplina, enfim, de toda uma ética e uma ética intelectual, inclusive, né, que não é simples. Ela fica para trás no meio das redes sociais. Nas redes sociais, antes ela gozava de uma autoridade. Por quê? Porque ela era chancelada por um sistema que incluía governo, órgãos de imprensa, universidades. Quem que a gente vai ouvir na hora de discutir, sei lá, aquecimento global? Vamos ouvir cientistas, estão estudando isso, não sei o quê. Hoje em dia isso acabou. Hoje em dia todo mundo ouve. Né? Portanto, no mínimo, a ciência vai precisar descobrir como se divulgar de maneira mais eficaz. Um dos meios para isso, acredito eu, como hoje em dia, com as redes sociais, a proximidade pessoal, ela importa muito. Você quer sentir, você tem que confiar pessoalmente naquela pessoa. Se eu disser que, olha, essa notícia aqui veio da Folha, se o cara não gostar da notícia, ele vai dizer, a Folha é mentirosa, não sei o quê. Mas esse áudio do WhatsApp aqui, quem passou foi a sua prima, que você gosta, porque vota também no seu político. Não, nessa eu acredito na hora, porque essa aí tá do meu lado. Quem consegue conquistar a confiança pessoal do seu espectador, do seu ouvinte, do seu interlocutor nas redes, ele tem essa capacidade de se fazer ouvir, que uma instituição hoje em dia não tem. Então eu acredito que os laboratórios, bem ou mal, vão ter que se aproximar. O fazer no laboratório, o cientista, vai ter que ter um esforço de se aproximar do espectador, do não cientista. E os divulgadores científicos vão ter um papel nisso aí também. E é um trabalho que está engatinhando, né? Além de, do outro lado, um esforço que eu acho que as redes vão precisar, sim, de limitar o tipo de discurso que elas permitem ou não, e o tipo de pessoa. Perfeito. O Gabriel de Macedo está com uma pergunta aqui também, que é: o modelo atual de educação é bom? Sim, Desculpa, não? Teve uma interrupção. O modelo atual de educação, se ele é bom, e se não, o que deve ser feito? Olha, eu não vejo claramente uma alternativa à escola hoje em dia. Eu acho que as pessoas falam muito, as novas tecnologias e tudo. Para mim, hoje em dia, nada supera a tecnologia genial de um bom professor numa sala de aula. Eu ainda acredito nisso. Mas estou aberto a outras sugestões também. Bom, quando a gente fala no modelo de educação, né, às vezes a pessoa pode concordar, né, com os métodos pedagógicos que são empregados, mas às vezes o modelo de educação também é uma coisa que se estende até a questão
do MEC, né? Se o MEC é necessário, qual ele é necessário, para que ele é necessário? Boa. Eu acho que é importante a gente ter no país um mínimo. Toda pessoa tem direito, e para exercer os seus direitos, para viver na nossa sociedade, ela precisa ter um certo saber. Tá? Numa sociedade tradicional, antiga, por exemplo, ler e escrever talvez não fosse uma habilidade essencial, por exemplo. No mundo moderno de tecnologia, você precisa saber ler e escrever. Você precisa ter conhecimentos mínimos de certas habilidades racionais e quantitativas. Você precisa ter um conhecimento mínimo da história do seu próprio país, da sua identidade. Isso cria também um certo senso de pertencimento. Então, acho que existe um certo currículo mínimo que precisa ter uma padronização e uma imposição nacional. Mas, dado este mínimo, eu sou a favor de mais flexibilidade, mais liberdade na escolha dos currículos. Eu acho que a gente microgerencia demais o currículo no Brasil. Por que não mais espaço, sei lá, para literatura e um pouco menos espaço para organelas celulares? Poderia ser uma divisão diferente. Então, acho que tem que ter um mínimo igual para todos e de acesso universal para todos, mas depois desse mínimo eu defendo sim mais liberdade, mais diversidade nos currículos. É o esforço que o governo Temer teve na educação, né? Mas é um esforço ainda tímido e incipiente. Eu costumo dizer, né, uma opinião que talvez para você pareça muito radical, né, que o MEC acaba por criar certos cartéis de empregos que muitas vezes seriam desnecessários, né, que as instituições poderiam, né, cuidar por interesse próprio de certas formações. Né? Claro que aqui a gente não pode generalizar, né, mas isso é uma coisa que a gente observa na história, né, e não é incomum, até mesmo no pensamento comunista, socialista, né, antigo, soaria estranho para eles, né, que o Estado tivesse que cuidar de certas coisas, né, que não cuidava na época, né. Então, de alguma forma, isso pareceu natural e até, digamos assim, impossível de contornar, né, para os cidadãos modernos, né. Eu acho que, primeiro, outros modelos são sempre bem-vindos, outras maneiras, Acho que eu sou muito a favor da liberdade, sim, de experimentação, desde que você garanta o básico para todos. Agora, não vamos ter ilusões quanto a isso também, né? Foi só nos anos 90 que o Estado brasileiro conseguiu estender o ensino fundamental para a imensa maioria das crianças e jovens. Antes disso, o pessoal lembra, mas na época do meu pai é que o ensino público era bom, lá nos anos 70, não sei o quê. Nos anos 70, 25% das crianças ia para o ensino, o resto ficava sem, né? O resto ficava, ou seja, com todo esse leque criativo de outras iniciativas que podemos criar, não sei o quê. Mas na realidade ficava como? Ficavam analfabetos. Hoje em dia a educação básica brasileira ainda é um desafio enorme. Como é que você eleva a qualidade dela? Agora que você conseguiu expandir e universalizá-la, universalizar o ensino fundamental, você precisa elevar a qualidade. Mas antes de universalizar o ensino fundamental, não é que antes dessa tirania do MEC sobre as crianças tinham acesso a outros saberes e tudo. Não, ficavam analfabetos e sem nenhuma perspectiva de ascensão e de inserção minimamente decente no mercado moderno. Perfeito. Bom, eu vou fechar aqui com uma pergunta, ou melhor, duas perguntas, né? Basicamente sobre a questão da obrigatoriedade civil, né? Eu vi que você recentemente defendeu o voto obrigatório, né, para todo mundo. É uma coisa que para mim é inaceitável, né, como voluntarista, né, mas tudo bem, a gente consegue conviver. E vacinação obrigatória, provavelmente, eu acho que você também defende, né? Mas você não acha que para a gente passar adiante uma política de obrigatoriedade, a gente precisa ter uma justificativa suficiente, né, que seja tão ou mais importante do que a nossa própria prioridade em preservar as liberdades individuais que estarão sendo atropeladas nesse momento? Concordo plenamente, Arthur. Veja, vamos pesar aqui, qual que é o efeito de uma vacinação? Vamos pegar, sei lá, poliomielite, sarampo, outras doenças para as quais existem vacinas e que o Brasil costumava ser muito bem sucedido. Se uma grande parcela da população se vacina, isso protege, inclusive, aquela população que não se vacinou e que às vezes não pode se vacinar, ou na qual a vacina foi inócua. Então, uma vacina de gripe, por exemplo, tem, sei lá, 60%, 50% de eficácia. Se muita gente se vacina com aquilo, isso protege outros, né? Uma poliomielite, isso é claro também. Era uma doença que acometia muitas.
crianças no Brasil. Quem não conhece alguém um pouco de outras gerações que teve paralisia infantil, né, e o que isso significava para as pessoas? Para as crianças nascidas, sei lá, dos anos 90 para cá, quase ninguém tem poliomielite mais. Por quê? Porque a campanha de vacinação foi muito eficaz em erradicar isso. Então, o que é mais importante? Você garantir que não vai mais ter criança com paralisia infantil perdendo o uso dos seus membros, portanto, para o resto da vida, ou você preservar a liberdade de cada um de nós de não receber uma micropicadinha no seu braço um dia da sua vida? O que você acha que é mais importante? O que você acha que é mais importante aí, né? Exatamente. Então, a gente tem aqui, o exemplo que você utilizou foi muito bom, né? Uma vacina que todo mundo sabe hoje que foi uma vacina eficaz, né? Agora, a gente tem agora uma situação diferente, né? Em que nós temos o coronavírus, né? Muitas pessoas já pegaram o coronavírus, inclusive eu já peguei, né? Estou bem recuperado. Tá forte. Tudo bem. Então, agora, quando se trata de uma vacinação para o coronavírus, né, que seria obrigatória para todo mundo, sendo que muitas pessoas já pegaram, muitas pessoas já morreram também, infelizmente, e chegar agora, no final da festa, né, para fazer uma vacinação obrigatória, pessoas que já têm resposta ao sistema imunológico, como eu, por exemplo, vou ser obrigado a me vacinar. Eu não sei qual é o grau de risco da vacina e não sei qual é o grau de eficácia da vacina. Você não acha que é preciso a gente considerar mais variáveis nessa equação antes de emplacar uma lei de obrigatoriedade de vacinação? Vamos lá. Primeiro ponto. Eu acredito que a discussão da obrigatoriedade, especificamente sobre o coronavírus, ela vai se revelar inócua, porque eu acredito que a imensa maioria das pessoas vai querer sim se vacinar e vai buscar isso. Agora, suponha que, alimentados por fake news, de que na verdade a vacina tem um chip chinês que vai te controlar, ou que a vacina vai alterar seu DNA, ou tantas outras maluquices que a gente vê circulando na internet, suponha que por isso uma proporção significativa da população não queira se vacinar, e isso coloca em risco aqueles que se vacinaram, porque as vacinas não são 100% efetivas, e aqueles que não podem se vacinar. Crianças muito pequenas, a gente não vai vacinar crianças no Brasil, não foi testado. Então, crianças, idosos com outros problemas, idosos que receberam a vacina, mas na qual ela não foi eficaz, e guiados por mentiras, certas pessoas colocam em risco a vida dos idosos para defender-se do quê? Para defender-se de não levar uma picadinha e defender-se de problemas e riscos imaginários. E no caso, ok, a gente não conhece todos os efeitos colaterais de longo prazo da vacina, potencialmente, de forma puramente teórica, pode ter? Pode. Assim como o coronavírus tem efeitos de longo prazo que a gente também não conhece ainda, porque ele não nos exerceu no longo prazo ainda. Se isso acontecer, temos aqui a chance de a vacina ser tão ou mais arriscada do que o próprio vírus? Não temos absolutamente nenhuma evidência disso. Pelo contrário, todas as evidências que a gente tem é que o vírus é uma chance maior que zero, sim. Mas justamente por isso, justamente porque a gente não pode se guiar por uma chance... Porque o risco do vírus na população global é de um risco de mais ou menos 5%, né, de você ter sintomas graves ou de você vir a falecer. Ou falecer. Né? E desconhecemos ainda os efeitos de longo prazo também. Os efeitos podem ser neurológicos, podem ser do vírus. Digamos que 20% da população não queira se vacinar, e 5% da população não pode, ou para esses 5% não é eficaz a vacinação, certo? Então a gente está falando de um risco que é colocado, um risco de 5% que é colocado sobre 5%, ou seja, 0,5% de risco que é colocado sobre uma pequena parcela da população, né, sobre a população em geral, né? 0,5% de risco. Esse 0,5% de risco é suficiente para a gente obrigar todo mundo a se vacinar? A gente tem que ligar pelas evidências, Arthur. Quais as evidências de qualquer dano da vacina da Coronavac, por exemplo? Zero evidência. É normal a vacina ter efeitos desconhecidos e perigosíssimos de longo prazo? A gente já conhece. Vacinas virais, como essa da Coronavac, a gente conhece, tem bastante experiência com isso. As pessoas desenvolvem síndromes tenebrosas depois de vacinar, alguns anos vacinadas? Não, né? Muito incomum, muito estranho. Em geral, quem argumenta contra a vacina, inclusive, argumenta com base em teses, como de que seria um mecanismo chinês, o 5G. Então, o seguinte, você tem que se guiar pelas evidências. Se o Estado tem posse de evidências dos benefícios sociais muito relevantes para salvar centenas de milhares de vidas, caso uma parcela grande da população seja vacinada, e uma porcentagem da população, por fake news, decida não ser, não. O Estado tem o dever de impor a vacinação. Agora, concordo com você. Se você já pegou
apresento o meu teste de anticorpos, mostrando que eu já tenho os anticorpos aqui. Ok, você está liberado da vacinação. Perfeito. Bom, eu já tem um ponto de concordância. Agora, pois é, era isso que eu ia te perguntar, então, né? A gente já está aqui no final da entrevista, né? E as questões que ficam aqui em aberto, elas não precisam ser encerradas na entrevista, é mais para a gente conhecer a ideia do Joel mesmo, tá, gente? Exato, perfeito. E eu tô achando ótimo, entendeu? Eu ainda, apesar da gente ter algumas discordâncias, né, eu acho, assim, execrável a postura de algumas pessoas de desprezar a sua figura completamente, né, como aconteceu com o Olavo de Carvalho, teve uma postura lamentável, né? Eu acho aquilo muito, enfim, um péssimo exemplo, né, gente? E vamos seguir, conversa com a gente, né, faz parte da nossa comunidade, no nosso debate, no nosso diálogo, e a gente vai, sem dúvida, ter um ambiente muito saudável, né, com a sua participação. Com certeza. Eu termino dizendo, então, também, Arthur, que no ambiente que a gente chama de libertário, brasileiro, americano, tem uma virtude que tem que ser cultivada mesmo. A disposição de discutir ideias com absoluta e total liberdade, de maneira irrestrita. Não é porque eu acho uma ideia feia ou errada que eu não vou discutir, eu vou discutir, vou argumentar e vou ver até onde a argumentação e o embate de ideias sério nos leva. Né? Então, acho isso uma virtude e uma característica libertária a ser incentivada entre as pessoas que se voltam para isso, né? Para a discussão real de ideias, e não apenas para a militância política de um lado ou de outro. Então, é isso aí, parabéns aí pelo esforço, pela iniciativa, foi um prazer participar dessa conversa aqui. Prazer foi todo. Valeu também, André, aí, que ajudou a fazer aí, a manter aqui a conversa no ar. E é isso, pessoal, foi um prazer participar aqui. Deixa eu aproveitar, eu vi aqui no chat a Mariana Vasconcelos perguntando o que eu acho do homeschooling. Só vou terminar com uma resposta de 1 minuto. Sim, Mariana, acho que deveria ser regulamentado e permitido, mas ele tem que mostrar que ele entrega no currículo básico, aquilo que eu defendi que é obrigatório para todos, ele também tem que entregar, mostrar, fazer as provas aí que as crianças fazem, e os pais do homeschooling têm que ter os filhos com nota pelo menos igual ao que a média da escola pública da região deles faz. Não é um patamar muito alto, convenhamos, então daria bastante liberdade ao homeschooling. Se você fizer um serviço melhor do que a escola pública da sua região está fazendo, tudo bem, pode ensinar os seus filhos, desde que você mostre que você os está socializando também, que é outra parte importante da escola. Essa é a minha consideração sobre o homeschooling. E é isso, pessoal. Valeu pela conversa, valeu, Arthur, aí pela discussão. Adoro esse tipo de discussão aqui. Espero que o canal tenha muito sucesso e cresça. E lembrando a todos, também quiserem me seguir aí, Joel Pinheiro 85 no Instagram e no Twitter, e no YouTube, Joel Pinheiro. Eu não sou o maior Joel Pinheiro do YouTube, não, pessoal. Tem um pecuarista lá que é maior que eu. Daí você dá um scroll down. Eu sou o segundo Joel Pinheiro que o YouTube vai te oferecer. Bom, muito obrigado, Joel. Parabéns aí pela humildade de comparecer no nosso canal também, né? Então, para quem não sabe, né, o Joel é super reconhecido e tem participação em grandes mídias e se dispôs a estar aqui com a gente sem nenhuma diferenciação, né, de qualidade. Muito obrigado. E tudo de bom para você. Valeu, pessoal. Um abraço. Sucesso aí. Valeu, pessoal. Estamos encerrando aqui a live. Saudações voluntaristas para todo mundo.